A paz esteja convosco, Dominum Vobiscum. Varela Jonas 71 @gmail.com. Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, livro de Josué, o 6º livro do Antigo Testamento e o primeiro livro histórico. A terra é dom e conquista. Capítulo 8. Em todos os seus 35 versículos. Capítulo 8, em todos os seus 35 versículos. Livro do Josué. Primeiro tópico: estratégia da conquista. Javé disse a Josué: não tenha medo e não se acovarde. Leve com você todos os guerreiros. Levante-se e suba contra Ai. Veja, eu estou entregando em suas mãos o rei de Ai. É H-A-I, deve ser Rai, né? Ai, H-A-I, o rei de Ai. Junto com o povo, a cidade e as terras dele. Faça com Ai e o seu rei como você fez com Jericó e o seu rei. Vocês poderão pegar para si os despojos e o gado. Preparem uma emboscada contra a cidade, por trás dela. Josué e os guerreiros se prepararam para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 guerreiros valentes e os enviou durante a noite, ordenando: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade. Não se distanciem muito da cidade e fiquem de prontidão. Eu e o meu pessoal nos aproximaremos da cidade e quando eles saírem ao nosso encontro como da primeira vez, nós vamos fugir deles. E eles vão nos perseguir. Assim os atrairemos para longe da cidade, pois pensarão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Então vocês sairão da emboscada e se apossarão da cidade. Javé, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, vocês a incendiarão, agindo de acordo com a palavra de Javé. Vejam que isso é uma ordem. Josué os enviou e eles foram se colocar no lugar da emboscada, entre Betel e Ai, ao oeste de Ai. Entretanto, Josué passou a noite no meio do povo. No dia seguinte, levantou-se de madrugada e passou revista ao povo. Depois, junto com os anciãos de Israel, subiu contra Ai, à frente do povo. Todos os guerreiros que ficaram com ele subiram também e foram se aproximando bem na frente da cidade e acamparam ao norte de Ai. Entre eles e Ai havia um vale. Josué havia tomado cerca de 5.000
homens e os colocara de emboscada entre Betel e Ai, ao oeste da cidade. Ao oeste da cidade. O povo ficou no acampamento maior ao norte da cidade e a emboscada ao oeste da cidade. Nessa noite, Josué foi até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o povo da cidade se levantaram depressa e saíram para ir ao encontro de Israel e dar combate na descida diante do deserto. O rei, porém, não sabia que havia uma emboscada contra ele, atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo-se derrotados, fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo da cidade saiu gritando e perseguindo os israelitas. Ao perseguir Josué, eles se afastaram da cidade. Em Ai não ficou um homem sequer. Todos saíram perseguindo Israel. E ao perseguir Israel, deixaram a cidade aberta. Então Javé disse a Josué: estenda contra Ai a lança que você tem na mão, pois eu vou entregar a você essa cidade. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. Quando ele estendeu a mão, os que estavam na emboscada saíram correndo do seu lugar, entraram na cidade e a tomaram e a incendiaram rapidamente. Os homens de Ai viraram para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu. Ninguém deles sabia para que lado escapar, pois o povo que fugia para o deserto voltou para atacar os perseguidores. Vendo que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, pois da cidade a fumaça subia, Josué e todo Israel voltaram e atacaram os homens de Ai. Os outros que estavam na cidade saíram, fazendo os homens de Ai ficar encurralados entre os israelitas, que os derrotaram, a ponto de não sobrar nenhum sobrevivente ou fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo, no deserto onde eles os haviam perseguido, e depois que todos eles caíram ao fio da espada, os israelitas voltaram para Ai e passaram ao fio da espada toda a população. O total dos que caíram desse dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, isto é, toda a população de Ai. Josué não retirou a mão com que havia estendido a lança, enquanto não foram eliminados todos os habitantes de Ai. Entretanto, Israel tomou como saque o gado e os despojos dessa cidade, como Javé havia ordenado a Josué. Josué incendiou Ai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas, que permanece até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, mandou pendurá-lo numa árvore até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que descessem da árvore o cadáver, e jogaram o cadáver à porta da cidade, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Segundo tópico, do livro de Josué, no seu capítulo 8, o culto e a constituição da nova sociedade. Josué construiu então para Javé
Josué construiu então para Javé, Deus de Israel, um altar no monte Ebal, conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, sobre as quais nenhum instrumento de ferro tenha sido passado, e sobre ele ofereceram holocaustos a Javé e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito diante dos israelitas. Todo Israel, com os anciãos, os oficiais e os juízes, estava de ambos os lados da arca, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam a arca da aliança de Javé. E estavam juntos tanto imigrantes como nativos, metade deles diante do monte Garazim, e a outra metade diante do monte Ebal, conforme tinha ordenado Moisés, servo de Javé, quando abençoou o povo de Israel pela primeira vez. A seguir, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e maldições, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Josué não omitiu nenhuma palavra que Moisés tinha ordenado. Leu tudo para a Assembleia de Israel, inclusive para as mulheres, crianças e imigrantes que viviam com eles. Como Jericó, Ai já estava em ruínas no tempo da conquista. Provavelmente, a narração visa mostrar outra estratégia de guerra usada contra as cidades-estado de Canaã, O comando de Javé não dispensa a prudência e o emprego de estratégias no momento oportuno. Depois das primeiras conquistas, estabelece-se o culto a Javé e promulga-se a lei, que será a constituição da nova sociedade a ser instaurada. Todos se comprometem, inclusive os imigrantes que aderem ao novo projeto. A paz esteja convosco. Dominus vobiscum. Está concretizada a leitura do capítulo 8 do livro de Josué. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, voltaremos no nosso próximo vídeo com a leitura do capítulo 9 do livro de Josué. Deus esteja convosco. Dominus vobiscum. varelajonas71@gmail.com. Com seu amigo de sempre, Jonas Varela. Um grande abraço, felicidades.